O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para cantarmos juntos o hino nacional. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os vereadores, ao público que nos assiste em casa pela TV Banqueta. E quero também, senhor presidente, cumprimentar o ex-vereador Otávio, o presidente do Solidariedade aqui presente, Paulinho, o doutor Juarez. Eu ia deixar esse cumprimento para o Álvaro, mas se ele me permite, me dá essa licença. Muito nos alegra ter o senhor aqui hoje, doutor Juarez. E eu quero especialmente, senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar os empresários que aqui estão hoje, Baiano, Davi e todos os empresários. Eu, às vezes, esqueço. Letícia, outro dia eu esqueci de te cumprimentar, perdão. Fica aqui já o meu cumprimento a você. Eu sei que ela não é empresária, é lógico, é porque outro dia ela estava aqui, é ex-secretária. De qualquer maneira, eu quero cumprimentá-los e dizer que vocês, empresários da cidade, são o orgulho de Nova Lima, dizer para vocês do meu compromisso com a causa que vocês estão militando aqui hoje, que sempre militaram, porque é graças a empresários como vocês, que são pessoas como eu e como muitos dos que aqui estão, dos vereadores que aqui estão, que a nossa cidade caminha. É 10 empregos ali, 20 empregos acolá, e a cidade acontece com pessoas como vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui nos prestigiando hoje, e fica já aqui o meu compromisso com a causa que vocês estão aí militando nela. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade da fala. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Só aproveitando o gancho do vereador Silvano, além de cumprimentar a todos esses já citados, mas também aqui enaltecer a presença do presidente do Patriota, a Charles. Cadê o Charles? Ele estava aqui. Do lado do Otávio. E a presença que também muito nos honra aqui dos bombeiros civis. Muito obrigado pela alegria da participação de vocês hoje, que recém-contemplados com o terreno e o Honório Bicalho, que muito em breve nós vamos poder lá construir a sede de vocês. Primeira parte, ata da reunião ordinária, dia 10 de dezembro de 2019, foi encaminhada aos gabinetes para conferência, em discussão e votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Leitura de correspondência. A presidência da Câmara Municipal de Nova Lima. Com meus cordiais cumprimentos, solicito a gentileza de retirar de pauta e posteriormente devolver ao meu gabinete o projeto de lei número 1890/2019. Certo de vossa atenção, antecipo os meus agradecimentos, assinou o vereador Boi. Excelentíssimo senhor, com a minha cordial saudação, tenho o prazer de comunicar que, através da solicitação de vossa excelência e do secretário adjunto Diego Garzão Henrique, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, será encaminhado, por meio de emenda parlamentar de minha autoria, a importância de R$ 55 mil ao município de Nova Lima, destinados à aquisição de um veículo com o objetivo de melhorar a qualidade no atendimento do Conselho Tutelar. A formalização do recurso ocorrerá através da celebração de um convênio municipal com a Secretaria de Estado de Governo no ano de 2020.
Sempre à disposição, aproveito a oportunidade para renovar meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Raul Belém, deputado estadual. Esse ofício foi encaminhado ao vereador Fausto Nichini, presidente da Câmara. Apresentação de proposições. Solicito, senhor secretário, leitura do veto ao projeto de lei número 1872/2019, autoria do vereador Wesley Jesus, que institui o serviço de transporte alternativo de pequenas cargas no âmbito do município de Nova Lima e da outras providências. Esse é o veto, presidente? 1872. Pois é, vou tentar dar uma enxugada aqui, tá, presidente? Em que pese a louvável intenção do legislador, entendemos que o projeto de lei não é juridicamente viável, pelo que a sanção da matéria é medida impositiva, notadamente por haver vício de inconstitucionalidade, seja por invadir matéria privativa de outro ente da República, seja por afrontar competência de iniciativa privativa do Executivo. E aqui seguem várias as razões do veto, e a conclusão, essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, projeto de lei 1872/2019, às quais ora submeto à elevada apreciação dos senhores membros dessa Câmara Municipal. Respeitosamente, Vitor Peni de Barros, prefeito municipal. Caminho veto projeto número 1872/2017, a comissão especial nomeia os vereadores Quindo Gás, Álvaro Azevedo, Coxinha para compor a comissão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Coxinha. vou pedir Vossa Excelência para sair dessa comissão, porque é veto do Executivo, eu como líder. Nomeio o vereador Silvano Aguiar no lugar do Coxinha. Solicito ao senhor secretário a leitura substituta ao projeto de lei número 1876/2019, autoria do Poder Executivo que revoga a Lei Municipal número 2189, de 30/12/2010, institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro efetivo dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Nova Lima, além de outras providências. Excelentíssimo senhor vereador presidente, ilustres pares. Cumpridas as formalidades de praxe, estamos acostando à presente o substitutivo ao projeto de lei 1876/2019, que revoga a Lei Municipal 2189, de 30/12/2010, institui o regulamento disciplinar dos servidores do quadro efetivo dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Nova Lima, além de dar outras providências. A motivação deste projeto substitutivo reside, 1. Na necessidade de alteração da redação do artigo 141, a fim de deixar claro que, para efeito de nomenclatura e hierarquia, o Guarda Civil Municipal, que ainda não progrediu na carreira, será designado Guarda Civil Municipal 1, e a cada progressão de 5 anos será designado sucessivamente Guarda Civil Municipal 2, Guarda Civil Municipal 3, Guarda Civil Municipal 4 e Guarda Civil Municipal 5. 2. A adição do seguinte benefício remunerado como artigo 163. Ao contabilizar 20 anos de efetivo exercício, o Guarda Civil Municipal que estiver classificado no mínimo no comportamento bom, fará jus à percepção de adicional correspondente ao percentual de 3% sobre o seu vencimento, não incorporável ao mesmo. E 3, face à inclusão do artigo supratranscrito, houve a renumeração dos demais artigos que o seguem. Reitero que este projeto de lei tem por redefinir os princípios de disciplina e hierarquia, definir os deveres e especificar e classificar as faltas e as punições disciplinares segundo a sua natureza, estabelecer normas relativas à amplitude e à aplicação das medidas punitivas, regular as sanções administrativas, a classificação de comportamento, as concessões de recompensas e gratificações aos integrantes da Guarda Civil Municipal, tudo em consonância com a Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014. A revogação do regulamento anterior tratado na Lei Municipal número 2.189 é medida que se impõe, já que a edição da Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais, o regulamento então vigente tornou-se obsoleto e ultrapassado, deixando de atender aos anseios da instituição e da sociedade em geral. Diante disso, a proposição legal ora apresentada aperfeiçoa a Lei Municipal número 2.189, de 30 de dezembro de 2010, instituindo um novo regulamento para os servidores do quadro dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Nova Lima, em adequação à Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Friso que o novo regulamento estampado nesta proposição legal consagra diversas atribuições à instituição Guarda Civil Municipal, tornando-a órgão primordial no cenário de segurança pública municipal. Em virtude da significativa relevância para a instituição Guarda Municipal, mais uma vez esperamos poder contar com votação favorável dos membros dessa Casa Legislativa. As informações atinentes à matéria orçamentária e financeira dessa proposta, principalmente no que tange ao impacto orçamentário e financeiro, seguem em anexo, não existindo, portanto, qualquer óbice legal quanto à aprovação da presente propositura. Considerando a autorização contida nos artigos 46, 2º e 60 da Lei Orgânica e concomitantemente ao disposto no artigo 5º, 2º, Regimento Interno desta Egrégia Casa, reitero a apreciação em regime de urgência, através da convocação de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, diante da necessidade de discussão e aprovação deste projeto de lei. Na oportunidade, reitero meus votos de consideração e apreço esta respeitável casa. Vitor Penido de Barros, prefeito municipal. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Coxinha. quero pedir Vossa Excelência, consulta plenário e a dispensa das comissões e coloque em primeira e segunda votação, ainda hoje, esse projeto, por favor. Uma parte, vereador. Eu gostaria só de ressaltar quanto a esse projeto que tem um pedido de audiência pública. Não, mas não foi formalizado em plenário. Foi. Eu Foi, oficializei. sim. Se Consulta o plenário, não, por favor. porque eu queria só Vereador se consultasse o plenário quanto à retirada do pedido de audiência Tirou já. pública. Não, mas não foi passado em plenário. Foi retirado. necessidade Né, ou não? soldado Flávio? Não foi deliberado. Como foi deliberado, vamos só formalizar a deliberação de tirar em plenário também, como foi deliberado, essa audiência pública. Atendendo à solicitação do vereador Wesley Jesus, para que seja retirada a solicitação de audiência pública do projeto 1876/2019, do vereador Coxinha para dispensa de interstícios e pareceres, para que seja votado ainda Primeira e hoje. segunda hoje. Presidente, Com a palavra, vereador Alves Azevedo. esse projeto é um substitutivo, ou seja, ele está entrando em pauta hoje, eu não li, e tem uma emenda modificativa do vereador Flávio. Se for aprovada essa votação ainda hoje, eu vou pedir vista, porque eu não voto nada sem eu saber o que eu estou votando. Não sou, não. Não. Solicita ao senhor secretário a leitura substitutiva ao projeto de lei número 1895/2019, autoria do Poder Executivo que majora o valor que menciona, complementando aquele disposto da Lei Municipal número 2670, de 28/12/2018, que dispõe sobre a concessão de auxílios, contribuições e ou subvenções sociais. Entidade Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Senhor presidente, ilustres pares, encaminhamos a presente proposição substitutiva ao projeto de lei número 1895/2019, que majora o valor da subvenção social da entidade que menciona, complementando aquele disposto na Lei Municipal 2670, de 28 de dezembro de 2018, além de dar outras providências. A presente proposição substitutiva visa alterar a redação do artigo 2º quanto ao seguinte: redação do PL 1895/2019, artigo 2º. Constituirão recursos para fazer face ao disposto no artigo 1º desta lei o superávit financeiro do exercício de 2019. Redação deste substitutivo. Artigo 2º. Constituirão recursos para fazer face ao disposto no artigo 1º desta lei o excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2019. Superávit financeiro é o nome que eles dão para a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. A esse resultado, você diminui os créditos adicionais que passaram para o outro exercício, aqueles abertos nos últimos 4 meses que foram prorrogados, e soma as operações de créditos a eles vinculadas. Já o excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício, ou seja, chega a determinada época do exercício e por meio de estatística é calculado que haverá excesso de arrecadação. Isso permite que seja utilizada como fonte, mesmo que o exercício não tenha terminado ainda. Assim, a justificativa desse substitutivo reside no fato de retificar para excesso de arrecadação o recurso financeiro que contemplará a majoração da subvenção para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes. A presente proposição legal visa alterar parcialmente a Lei 42, promulgada em 9 de maio de 2019, aumentando o valor do repasse da subvenção social devida à entidade Hospital Nossa Senhora de Lourdes em R$ 1.600.000.
A necessidade da complementação é devido ao fato de possibilitar a ampliação do serviço de hemodinâmica, o qual se propõe a realizar exames, diagnósticos e intervenções terapêuticas por meio de radiologia cardiovascular, usualmente recorrendo a catéteres, injeções e contraste. Executam-se também procedimentos terapêuticos como cateterismos, angioplastias, drenagens e embolizações terapêuticas. Assim, a execução de tais serviços requer, além de exímia especialidade profissional, espaço físico dotado de equipamentos e instalações de alta complexidade e tecnologia avançada. A ampliação do serviço de hemodinâmica visa suprir carência de nossa população, que usualmente recorre aos hospitais da capital para fins de tratamento hemodinâmico. Por fim, informo que para fazer face à abertura do crédito especial será utilizado o superávit deste exercício financeiro. Aqui ele fala... Bom, diante da importância do tema ora abordado, requeiro que a matéria seja apreciada em regime de urgência, com dispensa de interstício e pareceres, e considerando mais o disposto no artigo 15, inciso 2º, do regimento interno desta egrégia Casa, solicitamos a convocação de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, diante da necessidade de apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Vitor Pena de Barros, prefeito municipal. Senhor presidente. Senhor presidente. Olá, vereador Tiago Tito. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui nas nossas galerias e o público que nos assiste pela TV Banqueta. Eu sempre fui contra aqui aquela questão de pedir dispensa de interstício, de pareceres, né, sem que a gente analisasse. Mas como esse projeto trata, para a população entender em resumo, trata de um aumento do repasse de subvenção ao Hospital Nacional de Lourdes para a construção do Centro de Hemodinâmica no hospital, ou seja, nós vamos ter um serviço especializado em cardiologia, possibilidade de fazer cateterismo, tantos serviços que a população muitas vezes fica na fila aqui de Nova Lima, aguardando para sair na central de leitos uma vaga para fazer exames especializados na parte de cardiologia em Belo Horizonte ou na região metropolitana, vão poder ser feitos aqui em Nova Lima. E como esse projeto está sendo um substitutivo, ou seja, teve um erro aqui, foi material, né? Falta de atenção da Procuradoria do município de ter encaminhado da forma correta o texto. Mas, diante da importância, e por esse projeto já ter sido discutido aqui na semana passada, esse projeto foi apresentado para a gente pelo doutor João Carlos, pela equipe do Hospital Nacional de Lourdes, então todos os vereadores tiveram a oportunidade de ter acesso a esse projeto. Então, queria, sim, né, até sendo um pouco incoerente, mas com essas justificativas, pedir que o senhor consultasse o plenário diante da relevância, né, da matéria, que o senhor consultasse o plenário para dispensa de pareceres, interstício, que ele fosse votado nessa reunião de hoje, que pode ser a nossa última reunião, em decorrência da aprovação da lei orçamentária, que pudesse ser votado em primeiro e segundo turno, por gentileza. Atendendo a solicitação do vereador Tiago Tito para dispensa de parecer interstício desse projeto, número 2670. Vereadores concordam, e a primeira e segunda votação ainda hoje, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado 8 votos. Solicita ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 1901/2019, autoria do vereador Tiago Tito, que dispõe sobre a implantação de serviço de psicologia e de serviço social nas escolas públicas e particulares de Nova Lima. Este projeto de lei tem como objetivo obrigar a presença de profissionais de psicologia e serviço social no seio escolar. Esses profissionais poderão identificar alunos com possíveis distúrbios de comportamentos, com o auxílio dos professores, promover o seu tratamento. Visa também promover o acolhimento aos professores e demais profissionais da educação, pois é notório que a maior causa de afastamento e licenças desses profissionais decorre de problemas relacionados a transtornos psicológicos, chegando a 28% dos casos. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ocorrida em 2017, apontam que 71% desses profissionais deixaram de trabalhar após episódios que desencadearam problemas psicológicos ou psiquiátricos. No que diz respeito ao bullying, tanto o causador quanto a vítima carece de uma orientação psicológica e social. Muitas vezes, o causador do bullying pratica essa violência porque sofre violência ou a vivencia no seio familiar. E, dessa forma, busca suas vítimas dentre aqueles que são mais fragilizados. A depressão também pode decorrer do seio familiar.
Já o assistente social terá a função de promover o atendimento fora do núcleo escolar dos alunos atendidos e aos seus familiares, podendo, inclusive, acionar demais órgãos de atendimento conforme suas necessidades. Tanto o atendimento psicológico quanto o social serão compulsórios quando detectados a sua necessidade, sendo que o fim do atendimento será determinado por estes profissionais, mesmo nos casos em que o aluno se forme ou se matricule em instituições privadas. Promovendo o adequado tratamento psicológico e social aos alunos, garantirá na diminuição da violência dentro das escolas, garantirá também o pleno desenvolvimento da educação em seu aspecto geral e ao indivíduo, e principalmente na prevenção da violência e para a cultura de paz. Não se trata de aumentar os custos com a educação, estamos falando em investimento para a educação a médio e longo prazo, visando a potencial diminuição dos problemas sociais, com a diminuição de custos para a saúde e previdência, e principalmente na diminuição dos índices de violência que muitas vezes possuem final trágico. Com esta medida, poderá inclusive diminuir os casos de afastamentos destes profissionais e garantir harmonia entre alunos e professores. O prazo para vacatio legis será de 1 ano para que o município possa se organizar na contratação desses profissionais. Nessa forma, apresento aos nobres edis este projeto de lei embasado nos argumentos acima lançados para que seja deliberado e aprovado por essa Casa. Em 16 de dezembro, assinou o vereador Tiago Tito. Senhor presidente, pela ordem. A palavra é do Tiago Tito. Queria pedir ao senhor a gentileza de consultar o plenário para parecer conjunto desse projeto. Deixa eu só dar uma resumida. É uma oportunidade muito grande de a gente ter um avanço na prestação de serviço educacional da nossa cidade. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, o Congresso Nacional derrubou um veto do projeto, um veto do presidente, que ele vetava a incorporação de profissionais de psicologia e de serviço social na rede pública municipal básica de educação. Ou seja, teve que ser promulgada essa lei. E aí eu peguei tanto dessa lei federal e aprimorei, ampliando esse aqui também, no caso de Nova Lima, para a esfera também, para a iniciativa privada, ou seja, para as escolas particulares. Quem é da área educacional, está aqui Letícia, que é professora, sabe de quão difícil é a vida do professor na sala de aula, pelas situações sociais que muitas das vezes os alunos convivem, né, e vivem a realidade. Nova Lima é uma cidade que acolhe várias outras pessoas de outros municípios. Muitas das vezes o aluno é matriculado numa escola, a família nem sabe qual que é a rede de assistência que ele tem, a rede de saúde pública, a rede de assistência social, enfim. Então, com a presença de um psicólogo, além de dar todo o suporte para aquela criança, vai dar o apoio aos familiares e a presença do profissional de serviço social vai poder encaminhar as famílias, né, e o próprio aluno para os serviços sociais que a cidade já tem instituído. Então, diante disso, senhor presidente, eu queria pedir a gentileza que o senhor constasse o plenário para que fosse feito parecer conjunto desse projeto de lei, que eu acredito que nossa educação é uma educação boa na rede pública municipal, mas ainda vai melhorar ainda mais, porque vai dar suporte tanto aos alunos quanto aos profissionais da educação, que muitas das vezes vivem conflitos sociais e não conseguem gerir esse conflito social que é vivido dentro da realidade das escolas municipais. Atendendo a solicitação do vereador Tiago Tito, para que façamos parecer conjunto o projeto de lei número 1901/2019, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 1902/2019, autoria do Poder Executivo que majora o valor que menciona, complementando aquele disposto na Lei Municipal número 2670, de 28 de 12 de 2018, que dispõe sobre a concessão de auxílios, contribuições e ou subvenções sociais. SEBRAE / Associação Comercial. Senhor presidente, ilustres pares, encaminhamos a presente proposição que majora o valor da subvenção social que menciona, complementando aquele disposto na Lei Municipal 2670, de 28 de dezembro de 2018, além de dar outras providências. A presente proposição legal visa alterar parcialmente a Lei Municipal número 2670, de 28 de dezembro de 2018, aumentando o valor do repasse da subvenção social para fins de manutenção da Bolsa Escolar com o SEBRAE, Associação Comercial, em R$ 300 mil.
A necessidade da complementação é devido ao fato de possibilitar o pagamento das despesas decorrentes da concessão de bolsa escolar por parte do SEBRAE aos estudantes de Nova Lima, neste exercício. Por fim, informo que, para fazer face à complementação, será utilizado o excesso de arrecadação para este exercício financeiro. Diante da importância do tema ora abordado, requeiro que a matéria seja apreciada em regime de urgência, com dispensa de interstício e pareceres, e considerando mais o disposto no artigo 15, inciso 2º, do regimento interno desta Egrégia Casa, solicitamos a convocação de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, diante da necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em apreço. Certo do posicionamento favorável acerca da matéria, renovo a Vossa Excelência e a seus honrados pares, nesta oportunidade, a expressão do meu apreço e da minha mais alta e sincera consideração. Atenciosamente, Vitor Peni de Barros, prefeito Senhor municipal. presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Coxinha. Vossa Excelência, consulte o plenário, por favor. Dispensa das comissões e primeira e segunda votação hoje ainda, por favor. Atendendo. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Só quero também justificar aqui, está aqui o Davi também, que é presidente diretor lá da Associação Comercial, a entidade que gere a Escola de Formação Gerencial do SEBRAE. Como ex-aluno, eu fico muito orgulhoso de poder votar hoje esse projeto aqui, que está majorando o repasse das bolsas. O que isso significa? Que mais pessoas foram beneficiadas com bolsas de estudos no SEBRAE. Eu sou prova viva disso, né? A educação é o caminho desse país mesmo. Eu tive, na época, a oportunidade de estudar com 90% de bolsa no SEBRAE. Senão não teria condição nenhuma de estudar naquela magnífica escola. A gente fica triste que o projeto entrou em cima da hora, né? Protocolado hoje, dia 17 de dezembro. Mas, mesmo assim, pela relevância, né, eu vou votar favorável à dispensa dos pareceres, visto que, se esse repasse não for constituído nesse ano, os professores e a escola vai ficar sem receber, né? Então, é muito relevante. Queria externar aqui minha gratidão a todos os professores, diretores do SEBRAE, pela oportunidade e pela formação que eles me deram. Atendendo a solicitação do vereador Coxinha, para a dispensa de interstício parecer desse projeto 1902/2019, para que seja votado ainda hoje em primeira e segunda votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 7 votos. Fazendo uma correção aqui, projeto de lei no 1901/2019, que o vereador Tiago Tito é autor do projeto, eu nomeio o soldado Flávio como relator da comissão, lembrando que o Tiago é autor do projeto. Leitura de pareceres. Solicito o senhor secretário a leitura. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Hoje eu estou gastando, né? Não só porque a gente está discutindo aqui, o Silvano muito bem falou da questão da presença hoje aqui dos geradores de emprego, não vou nem chamar de empresários, não, porque acho que não está nem dando para chamar de empresários, mas os que estão mantendo ainda os poucos empregos que a gente tem aí no mercado de trabalho. E o parecer, né, deles não está aqui na leitura de parecer. Eu queria te pedir essa autorização para que ele fosse, né, como foi pedido parecer conjunto, tem assinatura de praticamente todos os vereadores aqui da casa. Eu queria te pedir a gentileza que você colocasse ele também para leitura hoje, nesse parecer. Ele é 1900. Primeiro eu vou pedir a leitura do parecer, que ele não está aqui. Ele é o projeto 1900. Desculpa, então. Você incluiu? Obrigado, agradeço. Obrigado. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1791/2019, autoria do Poder Executivo que institui a concessão de incentivos fiscais aos produtores e aos comerciantes de cerveja artesanal no âmbito do município de Nova Lima e da outras providências. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 17 de dezembro, assinados os vereadores Tiago Tito, Alessandro Coxinha e Quino Gasto. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, vereador Coxinha. Pedir Vossa Excelência consultar o plenário, dispensa da outra comissão e colocar em primeira e segunda votação esse projeto ainda hoje, por favor. Atendendo a solicitação do vereador Coxinha, para que façamos a primeira e segunda votação do projeto de lei número 1791/2019 ainda hoje. Presidente. Com dispensa de interstícios e pareceres. Primeira e segunda. Eu vou votar contra. E, assim, só para adiantar,
Vereador, se o senhor pedir para votar tudo que está aqui de leitura de parecer, eu não vim preparado para votar esses projetos. Se o senhor pedir, eu vou pedir vista de todos, só para a gente ganhar tempo. Obrigado, vereador. Consulte plenário. Então, eu voto contra. Atendendo a solicitação do vereador Coxinha, vereadores concordam com a pedido de dispensa de parecer e interstícios pareceres? Vereadores concordam permaneçam como estão. A votação primeiro e hoje ainda. Um voto contra. 7-1. Obrigado, presidente. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão Especial referente ao veto ao projeto de lei número 1827/2019, autoria do vereador Soldado Flávio de Almeida, que estabelece a obrigatoriedade de destinação de, no mínimo, 50% de barracas para ambulantes residentes em Nova Lima, gratuitamente, em eventos de grande, médio e pequeno porte realizados pela Prefeitura ou com seu apoio. Presidente, solicito a Vossa Excelência que retire de pauta, porque não tem assinatura o parecer de nenhum vereador. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Soldado Flávio de Almeida. Se não tem assinatura de nenhum vereador, eles têm que assinar, eles estão aqui para isso. Ué. Esse projeto está parado na casa já tem um tempão. Ué. São 3 semanas que esse veto está parado. Ué. Só olhar o nome dos vereadores, chamar o pessoal e começar a cortar o dia, porque é um parecer. Eu vou... Não? Vou substituir, então, a comissão. O pessoal vem aqui para ver a votação, que são os feirantes. Espera o dia certo. O dia certo deles ter uma chance é hoje. Aí o projeto não está assinado, aí parece que a casa está jogando contra os feirantes. Chega a ser um absurdo. Vou criar uma comissão substituindo. Presidente. Não, eu queria que o senhor pedisse o pessoal para assinar, porque o pessoal saiu de casa, gente. Eles vêm aqui para ver a votação. Ué. Tem tanto projeto necessário. Se o senhor... Eu acho que para a gente encontrar um bom termo, não 5 minutos, 2 minutos, suspender a reunião só para que a gente possa assinar o parecer ali e votar hoje. Que aí assina, cumpre com a parte, vamos dizer, os feirantes burocrática e a gente vota. E a associação fica feliz. Pode ser, presidente? Pode ser. Não sei. Reunião suspensa. E o Brasil 5 continua. minutos. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão Especial referente ao veto projeto de lei número 1827/2019, autoria do vereador Soldado Flávio de Almeida, que estabelece a obrigatoriedade de destinação de, no mínimo, 50% de barracas para ambulantes residentes em Nova Lima, gratuitamente, em eventos de grande, médio e pequeno porte realizados pela Prefeitura ou com seu apoio. De ordem do presidente da Câmara Municipal, os membros desta edilidade, após cumprimento dos trâmites regimentais, passam a emitir parecer sobre o veto do prefeito Vitor Penido de Barros ao projeto de lei 1827/2019, de autoria do vereador Flávio de Almeida, que estabelece a obrigatoriedade de destinação de, no mínimo, 50% de barracas para ambulantes residentes em Nova Lima gratuitamente em eventos de grande, médio e pequeno porte realizados pela Prefeitura ou com seu apoio. A proposição visa destinar 50% do total de barracas para ambulantes residentes em Nova Lima em eventos realizados pelo Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 1827/19 foi vetado integralmente devido ao suposto vício de legalidade, moralidade e inconstitucionalidade. A matéria objeto da proposição é constitucional, esta amparada no princípio da igualdade. De acordo com o princípio da igualdade, as pessoas colocadas em situações diferentes podem ser tratadas de forma desigual, ou seja, dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Nesse sentido, a Constituição Federal e a legislação podem fazer distinções e dar tratamento diferenciado de acordo com juízos e critérios valorativos razoáveis e justificáveis que visem conferir tratamento isonômico aos desiguais. Segundo Alexandre de Moraes, os tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal, quando verificada a existência de uma finalidade razoavelmente proporcional ao fim visado. Nesse sentido, observados os critérios que dizem respeito à análise desta comissão especial, emitimos parecer pela rejeição do veto.
Quanto ao mérito, manifestaremos nosso voto no momento oportuno, em 12 de dezembro, assinar os vereadores membros da comissão especial. Senhor presidente, A palavra, vereador Soldado Flávio de Almeida. só poderia constar o plenário para o veto ser apreciado e votado ainda na data de hoje, em homenagem aos feirantes, que a chance deles é hoje. Atendendo a solicitação do vereador Soldado Flávio, para que façamos a votação do veto ainda hoje. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 7 votos. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da comissão especial referente ao veto do projeto de lei número 1830/2019, autoria do vereador Kim do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa responsável por gerir o estacionamento rotativo no município a contratar apólice de seguro contra furto, roubo e danificação de veículos automotores para ressarcimento de munícipes usuários do sistema rotativo de estacionamento. Nesse sentido, observados os critérios que dizem respeito à análise desta comissão especial, emitimos parecer favorável à manutenção do veto. Quanto ao mérito, manifestaremos nosso voto no momento oportuno, em 9 de dezembro de 2019, assinar os vereadores Boi e Thiago Tito. Pela ordem, presidente. Com a palavra, do Kim do Gás. Gostaria que você consultasse o plenário, pudesse voltar a primeira e segunda votação hoje ainda. Atendendo a solicitação do vereador Kim do Gás, para que façamos a votação do veto, projeto referente ao veto ao projeto de lei 1830/2019, ainda hoje, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 7 votos. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei número 1859/2019, autoria do Poder Executivo que autoriza o Executivo Municipal a desafetar parte da área verde pública 08 e afetar em parte do lote 01 da quadra 08, anexa à área verde pública 35, no loteamento Vale dos Cristais e da outras providências. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição, e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer, em 9 de dezembro, assinaram os vereadores Boi e Silvana Aguiar. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvana Aguiar. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, que o senhor consultasse o plenário para que dispensasse a outra comissão que tem ainda em análise para esse projeto e que ele e se isso for aprovado, que ele ainda seja votado hoje, em primeiro e segundo turno. Atendendo a solicitação do vereador Silvana Aguiar, para que façamos primeira e segunda votação desse projeto de lei número 1859/2019, ainda hoje, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 7 votos. 8 votos. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei número 1897/2019, autoria do Poder Executivo, que altera os dispositivos que mencionam da lei número 1728, de 7 de novembro de 2002, Conselho Municipal do Turismo. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer, em 17 de dezembro, assinaram os vereadores Coxinha e Kim do Gás. Encaminhe o projeto de presidente. lei. Com a palavra, vereador Coxinha. Queria pedir Vossa Excelência consultar o plenário, dispensa das comissões, colocar em primeira e segunda votação esse projeto. Ainda hoje, por favor. Atendendo a solicitação do vereador Coxinha, para que façamos a primeira dispensa de parecer interstício e colocamos em primeira e segunda votação o projeto de lei número 1897/2019, ainda hoje. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados 8 votos. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer conjunto das Comissões de Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referente ao projeto de lei número 1900/2019, vereador Thiago Tito, Wesley Jesus, Kim do Gás, Coxinha, Silvana Aguiar, Fausto Nequino, que altera a redação do artigo 6º, inciso 2º, alíneas A, B, C, D, e inclui o parágrafo 5º, a linha do mesmo, todos da Lei 2.492, de 9 de fevereiro de 2015.
A Comissão de Legislação e Justiça manifesta pela legalidade do projeto de lei e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o entendimento da Comissão de Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas nada tem a opor, posicionando-se favorável à proposição. Nesse sentido, observados os critérios que dizem respeito à análise das comissões reunidas, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento da matéria. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. Pela ordem, presidente. É o parecer, em 17 de dezembro, assinaram os vereadores Tiago Tito, Coxinha, Kim do Gás, Boi, Silvânia Aguiar. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Eu queria só fazer uma correção aqui, porque nós tivemos que fazer uma substituição nesse projeto, e o projeto original foi assinado também pelo vereador José Geraldo Guedes, que mencione também ele como coautor desse projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. E gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário quanto à possibilidade de fazer dispensa das demais comissões e colocasse esse projeto em primeira e segunda votação ainda hoje. Atendendo a observação do vereador Wesley Jesus, para que seja incluído o nome do vereador José Geraldo Guedes, que também fez parte da comissão para o parecer conjunto. E que vereadores concordam para que seja colocado em primeira e segunda votação desse projeto hoje, permanece como estão. Eu fiz uma emenda ao projeto, eu não sei se... porque ela não está aqui na pasta. Tá, não. Não, tudo bem, só para lembrar, tá? Tá aqui não. Vereadores concordam para essa questão. Aprovado, 8 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, Tá, não. referente ao projeto de lei substitutivo número 1850/2019, autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Lima para o exercício de 2020. Trata-se de análise e parecer do projeto de lei 1850/19, a respeito da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2020, enviada a esta Câmara Municipal pelo Poder Executivo através de seu prefeito, senhor Vitor Peni de Barros. A LOA, Lei Orçamentária Anual, contém a discriminação da receita e despesa pública para determinado exercício, neste caso 2020, de forma a materializar as políticas públicas definidas no PPA e aprovadas na LDO, em função dos recursos disponíveis efetivando o programa de trabalho do governo. O projeto de lei supracitado foi elaborado em plena conformidade com os ditames constitucionais que tratam do assunto, quais sejam parágrafos 5º ao 8º do artigo 165 e artigo 37 da nossa Carta Magna, e que nos leva ao encontro do artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, bem como seguiu os preceitos aprovados na LDO 2019. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a LOA deve ser acompanhada de demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo das metas fiscais, demonstrativo regionalizado do efeito sobre receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, medidas de compensação à renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante será definido com base na receita líquida corrente, o que foi cumprido pelo Executivo no projeto de lei em caso. Houve também a revisão na LDO para possibilitar a compatibilização com a LOA 2020. Foram realizadas audiências públicas para discussão da LOA como uma das formas de participação e de controle popular da administração pública no Estado social e democrático de direito, pois propicia a troca de informações com o administrador e o exercício da cidadania conforme preconizado em lei. Conclusão. Nota-se um projeto de lei dentro da realidade e mais próximo da atual situação econômica do município, que atende aos requisitos previstos na legislação, portanto, apto ao seguimento para plenário. Quanto ao mérito, manifestaremos nosso voto no momento oportuno. Em 13 de dezembro, assinaram os vereadores José Guedes e Coxinha. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas,
Referente ao projeto de lei número 1851/2019, autoria do Poder Executivo, que autoriza concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2020. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Tiago Tito. Eu queria pedir ao senhor, eu sei que o público está aqui, a pauta está cheia, mas eu queria pedir ao senhor que o senhor suspendesse a reunião 5 minutos. É uma situação muito chata, né? Mas a gente precisa realmente conversar sobre. Então, se o senhor puder, até antes da leitura do 8º parecer, se o senhor pudesse suspender. Né? Eu acho que a gente tem que ter, o homem tem que ter palavra, né? Aquilo que a gente compromete em fazer, principalmente que a população está tão desacreditada dos políticos. Então, se a gente chegar aqui no plenário para as coisas mudarem e achar que eu não vou acompanhar uma pauta de reunião, que eu não vou saber o que está acontecendo, aí é achar que está brincando com a minha, né, com a minha inteligência aqui. Então, eu queria te pedir ao senhor a gentileza de suspender por 5 minutos. Atendendo a solicitação do vereador Tiago Tito, a reunião está suspensa por 5 minutos. Solicita o senhor secretário a leitura do Presidente, parecer. antes de dar continuidade à sessão, eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para que dispensassem o interstício e a gente já pudesse votar a LOA hoje. Primeira e segunda votação. Atendendo a solicitação do vereador. Senhor presidente, com a vou palavra, pedir vereador vista. Coxinha. Vou pedir vista. Cedido vista para o vereador Coxinha. Solicito o senhor secretário a leitura do parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao projeto de lei substitutivo número 1852/2019, autoria do Poder Executivo, Não, tem o 1852. que autoriza a previsão do Plano Plurianual, quadriênio 2018-2021. Ele pediu aqui, ó. Aqui ele pediu vista. 51 ele pediu vista. Não, ele pediu do sexo, da LOA. Estima receita, ele pediu vista desse. Agora Pediu do você tem que 7. chamar 8. Do 8 eu leio. Não, ainda está aqui, ué. Solicito o senhor secretário a leitura do parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao projeto de lei número 1851/2019, autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2020. Toda matéria financeira de interesse do município decorre da iniciativa privativa do prefeito, que o faz manifestar via projeto de lei, como da questão presente relativa ao projeto em tela. Trata a proposta em exame sobre a destinação da verba destinada à concessão de auxílios, contribuições e ou subvenções sociais. Repise-se por oportuno que, nos termos do artigo 2º da proposição, as entidades sob a tutela em comento deverão requerer as contribuições e ou subvenções sociais, provando suas atividades de prestação de serviços de assistência médica, social, cultural, educacional e esportiva, sem o que não lhes serão deferidos os pedidos. Ressalta-se ainda que os repasses autorizados nesta lei ficam condicionados à disponibilidade orçamentária, inclusive decorrentes de créditos adicionais. À vista do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, dentro de sua competência regimental e conhecendo a integridade da proposta, manifesta-se, pois, pela tramitação favorável da matéria. É o nosso parecer em 3 de dezembro. Assinaram os vereadores Zé Guedes e Coxinha. Presidente, Senhor secretário, com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. da mesma forma, para esse projeto, eu solicito a votação em primeiro e segundo turnos hoje. Atendendo a solicitação do vereador Álvaro Azevedo, para que façamos a votação em primeiro e segundo hoje desse projeto. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas referente ao projeto de lei substitutivo número 1852/2019, autoria do Poder Executivo, que autoriza a revisão do Plano Plurianual quadriênio 2018-2021. Trata-se de análise e parecer do projeto de lei número 1852/2019, a respeito da revisão do Plano Plurianual, PPA 2018 a 2021, enviado a esta Câmara Municipal pelo Poder Executivo através de seu prefeito, senhor Vitor Penido de Barros. O PPA é um instrumento de planejamento de longo prazo da administração pública,
Previsto na Constituição Federal, o documento sistematiza as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública deseja alcançar. O PPA organiza as políticas públicas e as ações da gestão em programas que resultem em bens e serviços para a população. Detalha ainda as metas fiscais e financeiras. O projeto de lei supracitado foi elaborado em plena conformidade com os ditames constitucionais que tratam do assunto, quais sejam o parágrafo 1º do artigo 165 da nossa Carta Magna. Nota-se um projeto de lei dentro da realidade e mais próximo da atual situação econômica do município, visto que a proposta feita pelo Executivo vem ao encontro da necessidade de readaptação dos programas à real receita prevista para o ano de 2020. Nesse sentido, atendidos os aspectos formais que dizem respeito à observância da comissão supracitada, não nos resta outra senão a emissão do parecer favorável ao segmento da matéria, Em 13 de dezembro, assinaram os vereadores Zé Guedes e também Coxinha. E, obviamente, presidente, solicitar também para que façamos a votação em primeiro e segundo turno do PPA. Atendendo a solicitação do vereador Alves Azevedo, para que façamos a primeira e segunda votação da lei substitutiva número 1852/2019, vereadores concordam permaneçam como estão, aprovado 8 votos. Segunda parte, projeto de resolução número 158/2019, autoria dos vereadores Thiago Tito, Fausto Nequim do Gás, Coxinha, Soldado Flávio de Almeida, Silvana Guiara Azevedo, que cria no âmbito da Câmara Municipal de Nova Lima a Comissão Permanente em Defesa da Habitação de Interesse Social. Em primeira votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado 9 votos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvana Guiara. Esse projeto tem 2 votações, tem isso mesmo. Eu gostaria de pedir a segunda votação dele hoje. Atendendo a solicitação do vereador Silvana Guiara, para que façamos a segunda votação ainda hoje. Vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado 9 votos. Projeto de lei número 1848/2019, autoria do vereador Kim do Gás, que estabelece a isenção do IPTU aos templos religiosos de qualquer culto, ainda que as entidades sejam apenas locatárias do município de Nova Lima e da outras providências. Em primeira votação, em discussão, vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado 8 votos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Kim do Gás. Gostaria que o senhor colocasse para a segunda votação hoje ainda. Atendendo a solicitação do vereador Kim do Gás, para que façamos a segunda votação ainda hoje. Em discussão, projeto em votação, vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado 8 votos. Projeto de lei número 1858/2019, autoria do vereador Soldado Flávio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 50% dos cargos comissionados no Poder Executivo sejam ocupados por servidores de carreira. Solicita o senhor secretário a leitura da emenda apresentada pelo vereador Wesley Jesus. Soldado do projeto, Soldado Flávio de Almeida, 1858. 1858. Emenda modificativa ao projeto de lei 1858/2019. Fica alterado o caput, incluído o parágrafo único do artigo 1º, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Ficam destinados obrigatoriamente 50% dos cargos em comissão do Poder Executivo e Legislativo aos servidores de carreira. Parágrafo único. O percentual previsto no caput não se aplicará aos comissionados admitidos para exercerem suas atividades dentro dos gabinetes parlamentares, desde que seja de livre nomeação e indicação do respectivo vereador, exceto os alocados no gabinete da presidência. Passo do Legislativo, doutor Sebastião Fabiano Dias, em 14 de outubro de 2019. Assinou o vereador Wesley Jesus. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Essa emenda minha, eu estou aqui fazendo coro ao soldado Flávio de Almeida, que fez o projeto de lei para que 50% dos cargos do Executivo seja destinado apenas a concursados. E votarei esse projeto, desde que também se aplique nessa emenda que eu propus ao Legislativo. 50% seja destinado também, obrigatoriamente, aos concursados. Em discussão, em votação. Presidente, você está discutindo a emenda, né? A emenda. Compute meu voto contrário, por gentileza. Senhor presidente, meu voto contrário, por favor.
2. Presidente, meu voto contrário. 3. Em discussão, em votação, a emenda do vereador Wes Jesus. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Sete votos contrários, a emenda foi rejeitada. Em discussão, em votação, o projeto de lei número 1858/2019, autoria do vereador Soldado Flávio de Almeida, que dispõe sobre obrigatoriedade de 50% dos cargos comissionados do Poder Executivo sejam ocupados por servidores de carreira. Em discussão... Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Eu vou votar contra, porque aí já passou a ser uma perseguição ao cargo do Executivo. Por que nós temos que obrigar o Executivo a fazer 50% dos cargos em comissão ser dos concursados, e a Câmara Municipal, que tem metade dos cargos na Prefeitura, não pode? Então, assim, eu vou votar contra o projeto, porque ficou, ao meu ver, caracterizado que existe aqui um intuito tão somente político. Porque se não tivesse um intuito político, votava também para beneficiar os concursados nessa casa, de forma que só eles, nós somos o quê? 52 concursados, 50 e poucos concursados, 203, 230 cargos em comissão. Então, acho que o que se aplica lá, tem que se aplicar aqui. Como foi vetado a minha emenda não foi aprovada, eu também vou votar contra o projeto, porque eu não posso permitir que projeto de lei aqui seja somente com cunho político. Senhor presidente. Com a palavra, vereador, autor do projeto. Quando fiz o projeto, eu conversei com os servidores, né, de carreira do Executivo, e a nossa única intenção a minha intenção naquele momento foi exatamente destinado ao Executivo, né, porque é lá que está realmente história de cargos, né, em comissão. Então, não tive intenção nenhuma de atingir ninguém. Com cada projeto que eu faço, eu ouço as pessoas que serão atendidas e com a maior lisura do mundo. Obrigado. Em discussão, projeto de lei 1858. Os vereadores que concordam com o projeto de lei permaneçam como estão. 5 votos favoráveis, 4 contra. O projeto foi aprovado. Então, o projeto foi rejeitado. Precisa de quantos votos? 6 votos? Então, o servidor público agradece, senhores. Obrigado. Pela reprovação, lógico. O projeto foi reprovado. Apesar que eu tenho dúvidas sobre o número de votos aí, tá? Ô, Diego, projeto de lei, encaminho o projeto de lei 1858 ao arquivo. Projeto de lei número 1861/2019, autoria do vereador Wes Jesus, que institui o Dia dos Silicóticos no âmbito do município de Nova Lima. Em segunda e última votação, respeitando... tem emenda também esse projeto. Presidente. Emenda. Hã? Semana passada. Presidente. Com a palavra, vereador Alves. Hoje, realmente, assim, a reunião está completamente tumultuada. O senhor vai me perdoar, mas eu não sei se isso é matéria de lei complementar, não. Porque uma lei complementar, aí sim precisa de quórum qualificado. Agora, lei ordinária, obviamente, não. Consultar o juiz da casa. Solicito ao senhor para a gente não cometer cometer algum equívoco aqui. Presidente, só levando em consideração que o quórum complementar deveria ser 7, né? Está falando de maioria, simples ou absoluta. Maioria simples nesse caso. Maioria de todos. Suspensa a reunião por 5 minutos. Hoje está pesado, hein? Hoje está pesado. Ah, é?
Ô, presidente, pela ordem, presidente, só ressaltar uma coisa aqui para os nobres colegas, que é o seguinte: mudar o quórum Só um minutinho. de votação joga por terra um tanto de votação que já foi feita aqui. Bom, o entendimento precisava realmente de 6 votos. Na realidade, precisava de 6 votos para aprovação do... Senhor presidente, gente, eu vou ganhar na justiça de vocês. Eu estou aqui há muitos anos, mas tudo bem. Eu vou ser sempre aluno de vocês. Projeto de lei número 1861/2019, autoria do vereador Wesley Jesus, que institui o dia do silicótico no ano do município de Nova Lima. Em segunda e última votação, respeitando a emenda aprovada. Senhor presidente, só me repete, por gentileza, é o 1861, né? 1861, Tá. dia dos silicóticos. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Encaminho o projeto de lei 1861/2019 a sanção. Projeto de lei número 1867/2019, autoria do vereador Wesley Jesus, que institui a Feira da Gentileza do município de Nova Lima e dá outras providências. Em segunda e última votação, presidente. com a palavra o vereador Soldado Flávio. Não, pode continuar, eu vou ouvir isso. Em segunda e última votação, respeitando a emenda aprovada, vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 8 votos. Encaminho o projeto de lei 1867/2019 a sanção. Projeto de lei número 1875/2019, autoria do vereador Boi, que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de órgãos no ano do município de Nova Lima. Em segunda e última votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Encaminho o projeto de lei 1875/2019 a sanção. Projeto de lei número 1877/2019, autoria do Poder Executivo, que altera a denominação da rua T1 do bairro Vila Castela, neste município. Em primeira e última votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Caminho o projeto de lei 1877/2019 a sanção. Projeto de lei número 1886/2019, autoria do vereador Wesley Jesus, que institui o projeto Carona Legal no âmbito do município de Nova Lima. Em primeira votação, Presidente, com a palavra o vereador Álvares Azevedo. eu voto contra. Em discussão, em votação, os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, 1 contrário. Projeto aprovado. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Wesley Jesus. Eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário para colocar esse projeto em segunda votação ainda hoje. Atendendo a solicitação do vereador Wesley Jesus para que façamos a segunda votação desse projeto ainda hoje. Vereadores concordam, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, 1 contrário. Projeto aprovado. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de lei 1876/2019, que regulamenta a Guarda Municipal. Em primeira votação, Vista. cedido vista para o vereador Álvares Azevedo. Projeto, por deliberação plenária, coloco em votação, em primeira votação, o projeto de lei 1895/2019, em relação ao hospital. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Por deliberação plenária, coloco em segunda votação, segunda e última votação, projeto de lei 1895/2019, em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Caminho o projeto de lei 1895/2019 a sanção. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de lei 1902/2019, relacionado ao SEBRAE. Em primeira votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Por deliberação plenária, coloco em votação, em segunda e última votação, o projeto de lei 1902/2019, em segunda e última votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Encaminho o projeto 1902/2019 a sanção.
Por denominação plenária, coloco em votação, em primeira votação, o projeto de lei 1791/2019, relativo aos incentivos fiscais produtores de cerveja artesanais. Vista. Cedido vista para o vereador Álvaro Azevedo. Por denominação plenária, coloco em votação o veto ao projeto 1827/2019. 1827. O projeto relativo às barracas estabelece obrigatoriedade e destinação de no mínimo 50% das barracas para ambulantes residentes em Nova Lima gratuitamente em eventos de grande, médio e pequeno porte realizado pela Prefeitura ou com seu apoio. Vereadores que concordam com o veto, são favoráveis ao veto, permaneçam como estão. O veto foi rejeitado. Senhor presidente, Encaminho para a promulgação. agradecer aos vereadores em nome da Associação do Cearense Ambulante, e hoje vocês fizeram realmente um ato bacana, porque eles precisam mesmo, eles não têm voz na Câmara, então acho que a gente tem que ser a voz deles aqui mesmo. Então, em nome deles, eu agradeço. Obrigado. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de lei 1897/19, relativo ao Conselho Municipal de Turismo. Em primeira votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Senhor presidente, A palavra, vereador Tiago Tito. peço vista desse projeto. Cedido vista para o vereador Tiago Tito. Qual que é esse? Por deliberação plenária, coloco em votação o veto ao projeto 1830/2019, autoria do vereador Kim do Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa responsável por gerir o estacionamento rotativo no município a contratar apólices de seguro contra furto, roubo e danificação de veículos automotores para ressarcimento de munícipes usuários do sistema rotativo de estacionamento. Vereadores que concordam, que são favoráveis ao veto, permaneçam como estão. Por 8 votos. Senhor presidente, justificativo de voto. O vereador Silvano não votou. Não, pode computar meu voto, senhor presidente. Ah, tá. Okay. Senhor presidente, justificativo de voto. 9 votos. Foi mantido em caminho. Justificativo de voto do vereador Tiago Tito. Primeiro, parabenizar o vereador Kim pela iniciativa. Obrigado. Né? Essa empresa que faz a cobrança do rotativo, vale ressaltar que contribui apenas com 5% na contributação no município de Nova Lima, não é obrigado e não tem dado manutenção nenhuma nos parquímetros, em nada, está tudo na cidade horroroso, tudo sucateado. Enquanto os empresários estão aqui lutando para sobreviver, essa empresa só 5% e obriga todos os motoristas de Nova Lima a pagarem, né, a utilização do sistema de vagas aqui em âmbito municipal. Então, nada que mais justo que, pelo menos, eles arquem com a questão de todas as avarias, furtos e roubos daqueles motoristas a qual pararem numa vaga que está sendo paga. Né? Então, se está sendo paga, tem que dar garantia de segurança para os veículos e manter resguardado o patrimônio do cidadão. Então, parabéns, viu, vereador? Obrigado. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Kim do Gás. Quero agradecer meus pares aí e falar com a comunidade, a população de Nova Lima, que hoje, qualquer dano que tiver no seu veículo, chama a polícia, faz o boletim de ocorrência e, com certeza, vai ser pago. Porque várias pessoas têm certeza aí que paga 2 e pouquinho por hora, fica na rua, no sol, e nisso aí seu carro é roubado, seu som é furtado, felizmente ninguém arca. Então, virou projeto de lei. Então, quero agradecer meus pais por isso e falar que hoje a população de Nova Lima vai colocar seu veículo no rotativo, mas vai ter segurança. Obrigado a todos vocês. Encaminho o projeto 1830/2019, promulgação. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de lei 1859/2019, relativa à desafetação do Vale dos... Peço vista, presidente. Cedido vista ao vereador Coxinha. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de lei 1900,
dos vereadores Tiago Tito, Wesley Jesus, Quindo Gás, Coxinha, Silvano, Aguiar, Fausto Inquini, que altera a redação do artigo 6º, inciso 2º. Inclui o parágrafo 5º, a linha do mesmo, todos da Lei 2.492, 9 de fevereiro de 2015. Ah, tem uma emenda. Cadê a emenda? 1900. Como é que é para... Das subvenções está separado de uma pasta ali. Solicito, senhor secretário, a leitura da emenda ao projeto. Hoje está difícil, hein? Tá. Agarrado. Está agarrado. Posso ler a justificativa, presidente? Porque, Pode. na verdade, eu estou propondo aqui a... Bom, vamos ler aqui a justificativa. A alienação de bens públicos se sujeita inegavelmente ao interesse público, sendo vedado ao poder público municipal dispor de seu patrimônio para atender interesses particulares. As regras sobre alienação de bens municipais constam na lei orgânica do município, nos dispositivos abaixo transcritos. Artigo 20. A alienação de bens municipais, subordinada à comprovação da existência de interesse público, será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Primeiro, quando imóveis, dependerá sempre de autorização legislativa e concorrência. Somente poderá ser dispensada a concorrência mediante prévia autorização do Legislativo, nos casos abaixo enumerados: a doação, constando da lei e da escritura pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocesso, tudo sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação de bens imóveis, concederá direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais ou verificar-se relevante interesse público devidamente justificado na concessão direta, como no caso do item 1º, letra E acima. Parágrafo 3º. A doação com encargo poderá ser licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão sob pena de nulidade do ato. Embora louvável e digna de nota, a iniciativa do projeto de lei 1900/2019 mostram-se necessárias algumas alterações de forma a assegurar a manutenção dos imóveis no domínio de empresas que possuam condições de efetivamente cumprir sua função social, e assim fomentar o progresso e o desenvolvimento da cidade e de seus cidadãos. Seguem abaixo as justificativas para cada uma das alterações propostas. Artigo 6º, 2º, c. A doação com cláusula de reversão, conforme definido na doutrina civilista brasileira, é um contrato instituto personae, sendo impossível, pois, a realização de doação onerosa que possibilite a transmissão posterior por parte do donatário a outrem. Certo ainda que os objetivos da Lei 2492/2015, artigo 1º, devem ser observados, o que denota a impossibilidade de cessão ou alienação de parte do imóvel para execução de projetos de cunho social por entidade religiosa, conforme proposto no PL 1900. Ou seja, o que eu estou propondo aqui? Se a empresa que recebeu o terreno, ela alterar sua razão social e ampliar a sua atividade econômica, que tudo bem, como está sendo proposto no projeto de lei, isso eu não vejo problema nenhum. Agora, ela sublocar e ceder para outra atividade social ou religiosa, aí fere aqui a lei orgânica. Então, o que eu estou propondo é a alteração desse inciso, desse artigo do projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem. Só para... Com a palavra, vereador Tiago Tito. Respeitando muito aí, eu sou um dos autores desse projeto. Esse projeto, se eu não me engano, é de minha autoria, de Silvano, Wesley, Boi, Kim, o Zé Guedes, o Fausto e o Alessandro Luiz Bonifácio Coxinha. E eu acredito que o Flávio também, porque não teve oportunidade, que foi muito corrido, ele também, com certeza, apoiaria. Trata de desengessar as empresas que realmente cumpriram a finalidade, assinaram
um contrato onde que é uma doação onerosa, onde que eles estão pagando por esse terreno. E a forma que foi colocado hoje, eu vou dar um exemplo para vocês. Isso foi assinado há mais ou menos 10 anos atrás, 14 anos atrás, mais ou menos. Naquela época ainda tinha fita cassete. Divino deu um exemplo ali que foi perfeito. Hoje não existe. Se uma empresa fabricasse fita cassete para videocassete, se ela não puder a finalidade, ela tem que fechar e entregar o terreno. Né? Então, realmente, naquela época, foi feito de uma forma extremamente restritiva. Outra coisa também, que pela realidade, hoje que no país vive, e aí eu quero aproveitar e cumprimentar aqui os que estão ainda conseguindo sobreviver, que acho que a palavra é essa, né? Estão respirando com a ajuda de aparelhos, no oxigênio, no CTI, e tentando se recuperar para sair disso. Então, está aqui o Davi, o Léo, o Baiano e o Divino, estão representando vários outros também, que cumpriram a sua finalidade, geram tributação no município, pagam os seus impostos em dia, geram emprego. Né? Tantos outros que não cumpriram a finalidade, ninguém fez absolutamente nada para reaver o bem. Mas eles fizeram a finalidade e, por exemplo, não podem usar o terreno que eles já estão há mais de 14 anos para pedir empréstimo, colocar lá como garantia. Então, o que a gente está fazendo aqui é dar condição para que as empresas possam respirar, buscar crédito. Deixamos ainda extremamente restritivo, não pode, de forma nenhuma, vender. Né? Então, assim, respeitando muito o trabalho, que a gente sabe que faz um trabalho muito correto e faz um levantamento, eu queria, né, pedir ao senhor aí desculpa, aí, mas eu vou votar contrário à emenda do senhor, em decorrência disso, porque isso foi feito um diálogo com as pessoas, com as empresas, e eles pediram até coisas a mais que nós, em comum acordo, falamos, olha, isso aí realmente já seria exagero. Então, a gente chegou num denominador comum que vai auxiliar, não vai salvar empresa nenhuma, mas vai dar um fôlego para que eles possam, por exemplo, trazer, né, o Enio estava falando que ele quer trazer 2 empresas que estão fora, são empresas dele que estão fora do município, só que não é o mesmo objeto social que está naquele contrato, e ele não pode trazer para dentro do terreno dele. Então, nós vamos deixar de gerar emprego por causa de uma rigidez. Acho que a gente tem que estar sempre aqui disposto a atualizar a legislação para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Então, isso foi o intuito desse projeto, de autoria desses vereadores todos. Então, peço desculpa ao vereador Alva, mas eu vou votar contrário à emenda em decorrência dessas observações. Uma parte, vereador. Então, uma parte, o vereador Wesley. Quero ressaltar aqui que esse projeto de lei, como bem pontuou o vereador Tiago Tito, ele foi construído ouvindo as pessoas que estão envolvidas. Nós temos aí, ele vem fazendo alterações em uma lei de 2014, 15, e vem criando uma situação diferenciada, flexibilizando algumas regras naquela lei, para que o pequeno empresário hoje possa fazer o empreendimento dele funcionar e continuar gerando emprego para Nova Lima. Por que eu falo pequeno empresário? Porque o empresário grande, que naquela época ganhou terreno, ele já pagou. Ele pagou tudo e já fez as alterações que tinham que fazer. E aqueles empresários que são de Nova Lima, que querem sobreviver e estão gerando emprego, eles estão aí sendo assolados pela crise financeira que atingiu o país como um todo. Então, se o terreno já foi disponibilizado, se já foi construído os galpões, se a sede da empresa já está situada, eu parto do pressuposto, enquanto representante parte do poder público, é que nós temos que incentivar, nós temos que fazê-los crescer cada dia mais, porque quanto mais o empresário for grande, mais eles vão contribuir, mais eles vão arrecadar e mais emprego eles vão gerar. E não existe projeto social mais benéfico para uma população do que o emprego. O emprego é o projeto social que funciona nesse país e é por ele que nós temos que continuar brigando. É por isso que eu também voto contra a emenda e defendo a aprovação desse projeto por entender que ele é benéfico e bom para a população de Nova Lima como um todo, não só para um grupo de empresários, tendo em vista o reflexo que eles têm e que eles produzem dentro da nossa sociedade. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Só para ficar claro, a emenda que eu propus não tem nada a ver com a justificativa feita pelo senhor, inclusive a questão de ofertar o terreno recebido por doação em área pública como garantia, por exemplo, para conseguir um empréstimo em banco, eu concordo, continuo concordando. Ele alterar a razão social da empresa para que ele possa ampliar a sua
eu não sei qual foi o caso que o senhor citou, mas que empresas dele, de outras localidades, ele não pode trazer para gerar mais emprego, eu continuo concordando, mas que ele consiga alterar o Estatuto Social para abranger naquela sua empresa objeto de doação daquela área em específico, para que ele possa continuar trabalhando ali, mas dentro da empresa que foi objeto de doação. É só a questão da sublocação que eu estou propondo aqui essa alteração. Mas só para deixar claro, eu entendo que a emenda vai ser rejeitada, nem por isso eu vou votar contra o projeto, era só uma tentativa de aprimorar e ficar baseado na lei orgânica do município. Mas, por exemplo, se eu me abstiver ou votar contra, parece que eu estou contra os empregos, muito pelo contrário. É só para deixar claro que, gente, quem dera, pelo menos na última reunião do ano, a gente está tendo uma conversa, uma discussão saudável aqui e propositiva. Quem dera se todas as sessões fossem dessa forma, a gente realmente debatendo o projeto de lei. Mas entendo que, se votarem contrário à emenda, ela for rejeitada, nem por isso eu deixarei de votar em favor do projeto, que realmente ele é extremamente relevante para o município. Senhor presidente, pela ordem. A palavra é do Thiago Tito. Essa é até desculpa, porque, na verdade, eu fui justificando também a importância do projeto na minha rejeição da sua emenda. Mas aí vou no caso da sublocação mesmo. Eu não acho justo, né? Tiveram empresas, por exemplo, que receberam e não atenderam finalidade nenhuma. A Silvana foi secretária de Desenvolvimento Econômico, sabe disso. E não ela não entrou em nenhuma discussão e o terreno está lá parado. Agora, uma empresa que ficou 4 anos, 8 anos, que seja, ela atingiu a finalidade, gerou emprego, gerou tributação, estava cumprindo sua obrigação financeira, aí, porque foi acometida por uma crise, ela não pode, de forma nenhuma, utilizar o espaço que ela construiu para sublocar para uma outra empresa. Nós colocamos isso aqui, a garantia, no projeto, que ela pode sublocar desde que continue gerando tributação e gerando empregos. Então, é por isso da minha colocação. Estou realmente deixando aberto para que as empresas possam ter caminhos para achar solução para a crise financeira que elas passam hoje. Então, essa minha colocação contrária, especificamente à sua emenda. A sua emenda não altera mais nada além disso, para deixar público aqui a minha correção. Senhor presidente. Com a palavra, a do Silvana Guiar. Eu quero só fazer justiça aqui, e aí eu vou ter que perguntar, porque não tem jeito. Eu acredito que, porque quando a gente faz aqui os comentários, a gente está dizendo que esses terrenos foram doados, mas vocês participaram daquele TAC, não é isso mesmo? Então, doação onerosa, eu falei onerosa. Exatamente, não é uma... Já tem esse elemento a mais, e aí é uma defesa que eu tenho que fazer em nome deles, porque, num primeiro momento, eles receberam esse terreno em doação. E, daí a pouco, entra o Ministério Público e eles já tiveram que fazer um complemento nesse tratado primeiro que já tinha feito, que eu não sou favorável àquilo, mas o Ministério Público entrou e deu todo aquele processo e eles tiveram que pagar parte do terreno, ou estão pagando parte do terreno, né? É só porque quem está de casa, às vezes, está assistindo a reunião e a gente fala assim, uma doação, fica parecendo que os empresários ganharam um terreno e que estão lá querendo... Eles não é necessariamente uma doação de terreno, uma doação onerosa. Tem custo e eles tiveram que cumprir várias questões ali para ter direito a esse processo. Em discussão, a emenda do vereador Alves Azevedo. Senhor presidente. Com a palavra do soldado Flávio. Primeiro, dizer, vereador Alves, que pela primeira vez eu vou votar contra uma emenda do senhor, por discordar mesmo, eu sei o tanto que esses empresários já sofreram e vêm sofrendo com a crise, né? E sobre o projeto, se tivesse me convidado para assinar, assinaria com certeza, né? Com toda a certeza do mundo, mas eu sei como é que funciona o esquema da Câmara, né? Enquanto mais a gente afastar algum vereador, fica mais fácil para a caminhada. Mas a caminhada vai ser doída. Eu vou votar a favor do projeto. Em discussão, a emenda... Senhor presidente, com a palavra eu faço o convite, eu tinha falado com ele na última reunião e falei com o vereador Raul, mas eu reitero o convite ao senhor. Viu? Se eu só vou votar a favor, senhor presidente. Eu sou meio assinar, chato enquanto vereador. Está convidado... Vou votar a favor dos empresários. Senhor presidente, só porque eu estou com a palavra. O senhor está convidado em público a assinar, viu? De forma nenhuma a gente, em demérito, não deixaria o senhor fora. Vai chegar um dia que o meu voto vai ser tão essencial num projeto, o senhor vai ver. Em discussão, a emenda do vereador Alves Azevedo. Vereadores concordam que são favoráveis à emenda, permaneçam como estão. A emenda foi rejeitada por 8 votos. Por deliberação plenária, coloco em primeira votação o projeto de lei
número 1900/2019. Vereadores concordam com o projeto, permaneça como estão. Aprovado 9 votos. Por deliberação plenária, coloco em segunda e última votação o projeto 1900/2019. Em votação, vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado 9 votos. Encaminho o projeto de lei 1900/2019 à sanção. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de lei 1851/2019, relativo aos auxílios financeiros do exercício 2020. Presidente, existem emendas. Existem emendas. Emendas. Solicito ao senhor secretário a leitura. Pedir vista desse a primeira- projeto, presidente. Cedido vista para o vereador Coxinha. Por deliberação plenária, coloco em primeira votação o projeto de lei número 1852/2019, relativo à revisão do Plano Plurianual 2018-2021. Em primeira votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Por deliberação plenária, coloco em 8 votos, desculpa. Por deliberação plenária, coloco em segunda e última votação o projeto de lei 1852/2019. Em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Com a palavra do Wesley Jesus. Pedir vista desse projeto. Hein? Vou pedir vista. Segunda votação. Cedido vista para o vereador Wesley Jesus. Por deliberação plenária, coloco em votação o projeto de resolução 158/2019, relativo à Comissão Permanente de Habitação de Interesse Social. Em segunda e última votação, em discussão, vereadores concordam, permaneçam como estão. Resolução 158. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 8 votos. Caminho o projeto de resolução 158/2019 à promulgação. Por deliberação plenária, coloco em segunda e última votação projeto de lei 1848/2019, relativo ao IPTU de templos religiosos. Em segunda e última votação, em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 8 votos. Encaminho o projeto de lei número 1848/2019 à sanção. Há 15 dias, a Letícia solicitou o espaço aqui na nossa plenária para que fizesse um convite à população para a posse do partido PCdoB. Senhor A senhora presidente. está convidada, senhora Letícia, a fazer parte. Pela ordem, presidente. Presidente. O senhor colocou em segunda votação 1886? É porque você fez a segunda votação desses, mas eu não... Sim, sim. de Fez, todos. né? Fiz. Da 1886, 1877. Sim. Senhora Letícia, por favor. Qual? Pediu. Não, mas alguém... Senhor presidente, enquanto ela distribui, eu posso fazer uso da fala? O presidente Fausto Nequini, enquanto ela distribui, eu posso fazer uso aqui? Com a palavra, vereador Soldado. Senhor presidente, só pedir o apoio da casa, né? Tem ocorrido um fato que o DR estipulou essa última semana, que o ônibus da Via Ouro não possa recolher passageiro no ponto do Extra e da Leroy Merlin. Pensa bem, como o pessoal de Jardim Canadá, Alphaville, Água Limpa, eles vão fazer? Eles vão pegar o ônibus lá no posto Mutuca? Então, estão fazendo um pouco pior a ação deles. Eles param o ônibus, descem os passageiros e recolhem o ônibus para o pátio, trazendo um transtorno para uma população que a gente vê aquela ação, ela é assim, que, ó, primeiro o absurdo, você desce um passageiro do ônibus, mãe com criança, você vai descendo todo mundo ali. Depois você recolhe o ônibus para o pátio, porque o DR não quer mais que a referida empresa pegue passageiro ali. Que ponto nós vamos chegar? Senhor presidente? Isso já ocorreu? Isso é muito importante. E já vem ocorrendo desde sexta-feira. Já foi concretizado descer os passageiros e prender os ônibus? Não, já estão fazendo desde sexta-feira. Isso você me mandar uma parte? Isso é um absurdo.
Viaouro é folgada, desculpa a expressão, mas é isso. Ela faz transporte de passageiro aqui na 6 pista, com vários passageiros, com ônibus azul. Ela carrega passageiro dentro do município de Nova Lima, mesmo não tendo uma concessão de carregar passageiro, e fica trazendo prejuízo. Presta o pior serviço para Nova Lima no que diz respeito a transporte público, Saritu. Os ônibus saem daqui lotados, vão para Belo Horizonte cheio de gente, gente em cima de gente, eles desrespeitam a população de Nova Lima, ainda que acaso comece aí, infelizmente. O que eu queria, senhor presidente, é que a Câmara reforçasse esse pedido de qual maneira? Se um ônibus nosso, que roda em Nova Lima, não pode recolher os nossos passageiros, que as empresas deles também, de BH, não possam entrar dentro do nosso município recolhendo passageiro. Nós temos que ter uma ação contrária a tudo isso, porque nós estamos largando, são pessoas... Sexta-feira estava chovendo, as pessoas descendo para eles recolher um ônibus. Ocorreu sexta, sábado, domingo, hoje de novo. Então, eu queria pedir realmente que a casa participasse disso, que esse pedido fosse direto para o DR e fosse também para a Polícia Militar Rodoviária, que eles realmente olhem o jurídico deles, porque a ação é prejudicial ao povo dessa cidade. Obrigado. Muito bem, senhor. Muito bem. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Thiago Tito. Eu também fui interpelado dessa situação aí, e eu acho que a gente tinha que... Todos nós aqui apoiamos deputados estaduais. Acho que a gente devia envolver a Assembleia nessa questão também, porque realmente é um absurdo. O meu ponto está lá, não poder desembarcar e embarcar passageiros, facilitar a vida do trabalhador. Olha o que o pessoal vai ter que fazer. Quem trabalha, por exemplo, no Extra, vai ter que vir atravessar ali o BH Shop, subir aquela avenida, que até que fim colocaram um passeio, a rodovia até colocaram um passeio, e ir até ali depois da praça, depois da entrada da Milton Campos. Um covardia com o trabalhador, com o estudante, né? Tiago, você me concede? Concedo, só um minutinho. E eu acho que até, senhor presidente, que a gente poderia, de alguma forma, solicitar a Viaouro, que a Viaouro deve ter sido notificada, né, muito provavelmente. Todo mundo sabe minha briga aqui contra a Viaouro, que também acho que tem que melhorar muito a prestação de serviço. Mas que ela passasse para essa casa, a casa oficiasse os motivos porque ela parou de desembarcar e embarcar pessoas. Porque aí nós vamos ter a certeza que foi o DR que a notificou. Então, a gente precisa, acho que, desse documento, até para a gente entrar com uma ação coletiva aqui por parte da casa, né, buscando isso, o interesse coletivo. Com certeza, nós vamos ganhar uma liminar, a Justiça vai dar uma liminar para essa casa. Se a gente justificar o interesse público nisso aí, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ação que a gente vai conseguir reverter. Então, seria interessante a casa oficiar a Viaouro para que ela mande para cá o ofício ou a notificação que ela teve impedindo de fazer o embarque e desembarque nesses pontos. Concedo a parte ao vereador Flávio. Presidente, eu estou indo amanhã na Viaouro buscar o ofício, e sobre a Assembleia, hoje eu tive com o deputado Vigílio Guimarães, pedindo para ele interceder. Se cada um puder pedir para os seus deputados, vai ser muito importante. Porque o prejuízo lá não é só o prejuízo descer, não. É o prejuízo moral. Pessoas, mãe, pai descendo com sacola de presente. É vergonhoso. E a empresa Viaouro é uma empresa que é de Nova Lima. A gente não pode permitir. Nós permitimos diversas empresas entrar aqui. Obrigado. Por deliberação plenária, coloco em segunda e última votação o projeto de lei número 1886/2019, relacionado à carona legal. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Sete votos a 1, o projeto foi aprovado. Com a palavra, senhora Letícia. Presidente, deixa eu só fazer uma menção aqui. Eu vou pedir perdão à Letícia, sabe do carinho que eu tenho por ela, mas hoje tem o fim de apresentação do grupo do CEACOM, da qual tem pessoas do meu bairro também participando da Casa Aristides, começaria às 19h30, já está muito atrasado, e eu sou obrigado a passar lá, porque é um trabalho que eu acompanho há muito tempo. Mas fica aqui o meu carinho por você sabe que é uma mulher que batalha bastante, e infelizmente eu vou ter que me ausentar. Obrigada. Presidente, pela ordem. Encaminho o projeto de lei 1886/2019 a sanção. Eu sei que o quórum vai se extinguir, muito provavelmente você vai ter que encerrar a reunião. Mas eu acho que aqui nós estamos com uma mulher, né? Aqui em cima nós já abrimos esse espaço para diversas pessoas. Mesmo que o senhor precise cortar, eu vou ficar aqui para ouvi-la. Tá? Eu acho que isso é uma questão de democracia e respeito que a gente tem que ter com as pessoas. Uma mulher aqui, a gente fazer dessa forma, não condiz com a minha caminhada política.
Presidente. Eu acho que, inclusive, o senhor devia manter, viu, senhor presidente? Não, Pedir a TV Banqueta para continuar filmando, mesmo que o senhor encerre, a gente fica aqui. Encerra a reunião e a gente filmando, fica aqui porque para ouvi-la. A gente luta tanto aqui por igualdade de direitos, ter mulher, tantas pessoas falando, é bom ter uma mulher aqui. Quando a gente tem, né, acontece esse tipo de coisa que não é democrático, todo mundo tem o direito. Não, fica aí. Eu prefiro que a lei seja respeitada. Letícia. Isso aí. Já demonstra também. Já demonstra também, ó, o cuidado que ela tem também. Parabéns, Letícia. Infelizmente, parabéns. mais Senhor uma presidente, vez. senhor presidente, lê o convite aí, ó. Pega o convite e lê. Convidar o pessoal. Convite. Posse da Comissão Executiva do PCdoB, dia 20/12, sexta-feira, às 19h30, local aqui na Câmara Municipal de Nova Lima, com a presença de João Moraes. Inauguração do espaço Oscar Niemeyer, às 21h, na Rua Clark, 137, Centro Nova Lima. Infelizmente, por falta de quórum legal, vou ter que encerrar a reunião. Peço desculpas aí à senhora Letícia. E viva a esquerda. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença.